Olá, seja bem-vindo a mais um Ponto da Situação. Hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta de aumento de produtividade nas empresas, uma solução disruptiva para aumentar a produtividade nas empresas usando inteligência artificial, usando várias ferramentas digitais. Eu estou aqui com a Sara Hirota, ela é daqui de São Paulo e ela tem 37 anos, formada em medicina veterinária. E ela é CEO e fundadora da Think, que é uma empresa justamente que faz isso. Faz a produtividade, ela consegue conquistar produtividade, ganhos de eficiência, usando ferramentas e soluções digitais. Sara, no site de vocês está escrito que vocês conseguem, em média, 17% de ganho em produtividade, tá? Agora, esse é um ganho global? Ou é um ganho local? Quer dizer, qualquer geografia pode ter esse tipo de ganho? Sim, em qualquer geografia, porque, na verdade, isso é uma média. Vai bastante do tipo de problema que cada operação vem enfrentando. A gente tem desde operações que tem problemas realmente nas medições de performance dos times, até empresas que buscam oportunidades com automação, com implantação de home office, que aí é mais voltado para a parte, digamos assim, de políticas de recursos humanos. Então, como a gama de melhorias ela é bem variada, e aí atende a qualquer segmento de indústria, desde que sejam atividades bem administrativas, mais rotineiras, feitas mais em back-offices, a gente consegue essa média de ganho. Mas vocês fazem isso usando ferramentas digitais, quer dizer, é um software que fica lá lendo todos os números da companhia para entender aonde é que pode ser feito esse ganho, é isso? Ela é uma ferramenta que ela monitora, ela verifica e quantifica as atividades dos usuários nos seus computadores. Então, com base nas atividades que realiza, juntando, né, as atividades que são realizadas nas diversas áreas e em pessoas, né, diversas pessoas, ele consegue buscar onde estão os pontos onde vai haver mais ganho de performance por parte dos times na empresa. Tudo isso nos trabalhos que são realizados nos computadores. Agora, por que eu perguntei a questão de geografia? Porque, por exemplo, no Brasil a gente sabe que o que não falta é gordura para queimar nas empresas, né? É muito desperdício de talento, de recursos, de tudo, energia, até água, as empresas gastam a mais. Agora, quando eu olho para o cenário internacional, e vocês já estão se posicionando lá, e a gente já vai falar disso, quer dizer, as empresas lá fora, elas já têm um olhar para esse tipo de problema há muitos anos, e elas são muito mais enxutas, né? Mesmo nessas empresas lá de fora, para onde vocês já estão pensando em ir, existem essa possibilidade de tantos ganhos de eficiência assim? Sim, existem. A gente ainda assim, mesmo quando a gente fala do que acontece fora do Brasil, a gente tem polos onde tem alguns tipos de operações, como BPOs, né, que são terceirizadores de serviços. E aí, quando eu falo de serviços, serviços realizados em computadores, nos próprios back-offices. A gente, mesmo assim, dentro dessas operações, a gente tem muitas pessoas com características diferentes. E aí, essa comparação entre pessoas, esse ganho que você tem entre avaliar individualmente os indivíduos para compor pequenas melhorias de performance em cada pessoa, em cada atividade que ele realiza, sim, a gente consegue dar no final, avaliando como um todo, um time ou uma equipe ou uma área como um todo, a gente consegue direcionar essas melhorias para essas operações. Mesmo com uma cultura diferente, a gente tem sempre um pool de pessoas diferentes trabalhando lá dentro e a gente consegue buscar nesse grande volume onde estão os pontos e as dores que, às vezes, por serem muitas pessoas, um gestor, às vezes, não tem essa visibilidade. E a gente dá essa visibilidade dos pequenos grupos onde estão as oportunidades de ganho. E é só oportunidade de produtividade e ganho, ou vocês também medem outras coisas? O foco mesmo é a parte de performance, né? E aí, quando a gente fala em performance, tem os pilares mais quantitativos e qualitativos, que a maioria das empresas hoje já tem, já é feito por parte dos sistemas. O que a gente introduz nas métricas hoje é a questão do indivíduo, do como ele trabalha, e aí como essa forma de trabalho do indivíduo vai impactar no indicador quantitativo e qualitativo que eles já têm. Então, a gente começa a buscar
mais números para a parte comportamental dos usuários ou dos grupos de usuários. Agora, uma pergunta que realmente não dá para não fazer, né? Como é que uma médica veterinária vai parar num negócio desses, né? E como é que começa essa startup, né? Bom, na verdade, eu sou formada em veterinária, mas, assim, ao longo da minha carreira, eu fui fazendo algumas transições, né, assim, lentas. Então, eu comecei a trabalhar na área de certificação de produtos de origem animal. A parte de qualidade de alimentos é uma das áreas onde o veterinário trabalha. Fiz alguns estágios com certificação em Portugal, inclusive, na parte, quando estava entrando, a parte de certificação de alimentos. Quando você começa a entrar nesses processos de certificação, aí já comecei a migrar para essa área de processos, do onde trabalhei mais de 10 anos, na parte de qualidade e processos. E quando saí dessa área, eu trabalhei uma época com o Paulo, né, que é um dos sócios da empresa. E aí, quando saí do meu trabalho, o Paulo já tinha essa empresa já no início. E aí foi quando eu resolvi ingressar com ele, né? Houve essa oportunidade da gente se juntar para desenvolver o trabalho que a Fink faz hoje, né? Aí já era uma nova área, era uma área de tecnologia, mas eu já tinha mais aquela formação em processos e qualidade, em produtividade, sou Black Belt, formações em Six Sigma, e aí já foi mais para esse lado aí eu agreguei a parte de tecnologia a essa parte de processos, que é o que a gente trabalha hoje. Como é que vocês enxergaram esse nicho, né, de melhorar a produtividade das empresas? Como é que foi esse passo? Bom, eu tenho esse background de formação nessa parte de melhoria de processos, né, depois da veterinária, mas tanto o Paulo quanto o Cláudio, que são os outros dois sócios, eles trabalharam muitos anos em grandes empresas fazendo a implantação do que eles chamam de centros de serviços compartilhados, que são atividades bastante administrativas. Então, eles fizeram implantação para grandes empresas globais e eles sentiam no dia a dia essa dor de ter equipes grandes fazendo atividades transacionais no computador e a gente, na área de processos, precisando cronometrar, desenhar processos, definir indicadores de performance para os times e muitas vezes não tendo essa visualização dessas informações. E não tendo quantificação, principalmente, né? A gente faz muito trabalho manual. E aí eles tinham assim, essa ideia de querer robotizar isso, né? Automatizar esse tipo de análise, esse tipo de coleta de informação. E foi aí que começou. Então, eles já desenvolviam algumas coisas mais caseiras, né? Mais assim, no que eles podiam, porque eles não eram da área de TI dentro dessas empresas. E quando saíram, decidiram construir a sua própria empresa para poder fornecer isso para essas operações. Então, esse hoje é o nosso nicho, são essas operações de back-office e dos centros de serviços compartilhados. Agora, Sara, vamos pensar agora no mercado mundial e nessa transformação toda que a gente está vendo, que as empresas estão tendo que se adequar, né? Aumento de eficiência, sempre se fala muito em robotização, em automatização de uma série de coisas, sobretudo de processos também. Como é que você enxerga, como é que vocês da Fink enxergam o que pode acontecer daqui para frente? Porque tem muita gente que tem medo, né, de que isso vá reduzir drasticamente postos de trabalho nas empresas, né? E já há quem diga que, por outro lado, essa transformação digital vai abrir novas frentes. Agora, isso vai compensar? Esse jogo vai compensar? Como é que vocês veem isso? Vai compensar. A gente vê muitas das nossas operações hoje, né, dos nossos clientes, trazendo esse viés de pessoas que querem trabalhar esses dados. A gente já está nessa área dessa informação, dessa geração de dados, e a gente precisa agora de pessoas que tenham um olhar analítico. E quando a gente fala nessa parte analítica, a gente não pode esquecer que eu estou analisando dados, números, mas que representam aquilo que é o comportamento de um ser humano. Então, é só um ser humano que consegue entender. Então, eu tenho que ter pessoas, e são desenvolvidos por seres humanos também. Então, quem dá o viés, né, quem dá o olhar para essas novas tecnologias é um ser humano. Então, vão vir essas novas tecnologias, mas surgem novos postos, onde a gente tem que entender o que está sendo feito. Então, falam-se em posições, por exemplo, que vão auditar ou verificar esses algoritmos que estão sendo criados, né, para entender o que eles estão fazendo e poder fazer ajustes, fazer melhorias nesses algoritmos. Então, tem não só no desenvolvimento, mas vão surgir
novos entendimentos e novos olhares sobre essa tecnologia. E isso é o que vai vir como o papel do ser humano, fazer essa parte mais humana mesmo, que mexe um pouco mais com emoção, que mexe um pouco mais com esse lado mais comportamental das coisas, né? A parte mais transacional, realmente, a gente vai deixar para os robôs fazerem, mas é uma transição assim, que eu acho que é possível e não é uma substituição completa, e vão surgir novas funções para esse lado, e acho que o que as pessoas vão precisar desenvolver é justamente esse lado humano. Claro, entendendo a tecnologia. O novo profissional, quer dizer, o novo trabalhador, ele não vai mais poder pensar que ele vai fazer o que se faz hoje. Quer dizer, que são trabalhos mais mecânicos, mais automáticos, né? Ele vai ter que ter uma competência, um tipo de trabalho mais qualificado, né? Talvez aí seja a diferença, né? Vai ser mais o olhar humano para a tecnologia, né? Então, um atendente que é um robô, mas como que eu faço, como que eu dou como que eu devolvo para o robô para ele saber quando ele está sendo mais ou menos humano, né? Então, tem que ter um ser humano para receber isso e devolver para o robô para ele também aprender. Os robôs também aprendem, né? A inteligência artificial é isso, é um algoritmo que vai aprendendo conforme vai recebendo esse feedback. Então, tem um ser humano para dar o feedback para ele, para falar, ok, estou te reconhecendo cada vez mais próximo de um ser humano ou não. Está atingindo o objetivo ou não. Mas tem que ser um ser humano muito bem qualificado para fazer esse trabalho com robô, né? Ou não? Às vezes sim, às vezes não. Mas isso vai do refinamento, da necessidade, do objetivo da tecnologia que você está colocando à disposição, né? Do nicho, do mercado e assim por diante, né? Eu posso ter desde um atendimento num chatbot, num site, até o que a gente vê hoje, alguns protótipos, onde é um robô mesmo numa recepção de um hotel. E aí vai com o objetivo de cada uso, né? Então, vão ter setores que são mais sensíveis, digamos assim. Se eu disser que eu estou usando um robô para fazer um diagnóstico de uma doença, por exemplo, eu estou lidando com algo bastante sensível, né? Estou lidando com a vida de uma pessoa. Ou simplesmente é um robô que está tirando dúvidas num site quando você está fazendo uma compra pela internet. São sensibilidades diferentes, são focos diferentes, e aí o nível de refinamento também das tecnologias vão sendo diferentes. Bom, a conversa está boa, a gente vai continuar depois do intervalo para saber o que a Fink está fazendo para ir para o outro lado do Atlântico. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui com a Sara Hirota, da Fink. Sara, vocês já estão com um pé mais ou menos em Portugal, né? Porque vocês têm um cliente que é a maior empresa de Portugal que está aqui no Brasil, e vocês conseguiram esse cliente aqui, né? Que é a EDP. Como é que foi essa aproximação e o que vocês estão pensando depois disso? Bom, a gente está entrando, na verdade, hoje a gente entrou num processo de aceleração. Eles têm um programa aqui no Brasil voltado para startups. E nós entramos nesse programa de aceleração com ele, que se chama Starter. Um dos objetivos do programa é que a EDP faça essas conexões com startups e, claro, olhando também para essa parte de buscar um novo mercado, né? Para a Fink foi um dos, né, dos atrativos do programa, é por ser uma grande empresa, né, e está dentro aí do mapa que a gente tem, nosso como target de cliente são essas grandes empresas, né? Então, a gente vem sempre buscando essa internacionalização por meio de clientes que já estão aqui no Brasil, então por isso que começou a fazer sentido. Então, a gente é uma empresa que está aqui e a partir de protótipos que a gente desenvolve aqui, operações que a gente inicia aqui no Brasil, depois a gente consegue replicar estas operações fora, né, já conhecendo um pouquinho do nosso cliente, a gente ir junto com ele para fora do Brasil, isso, né, melhora, né, essa adaptação para o estrangeiro. Então, a gente já tem algumas operações fora do Brasil, ainda não na Europa, mas também Onde é que você já tem essas operações fora do Brasil? Hoje a gente tem operações mais no México, né? Estamos iniciando com alguns clientes também na Argentina. Já tivemos algumas operações no Peru. E aí varia um pouquinho com cada projeto, com cada cliente, né? Cada operação nova que eles implantam fora do país.
né? Estamos aí em vista algumas na Índia, em alguns outros polos. Bom, agora vamos falar de Europa. Como é que vocês estão avaliando essa possibilidade de ir para a Europa e como é que Portugal faz sentido nesse caminho? A Europa, a gente sabe que dentro do que é o nosso foco, né, que são essas áreas de terceirização de serviços, os BPOs e os centros de serviços compartilhados, a gente sabe que existem algumas concentrações, né, no globo, aí no mundo, digamos assim. Então, a gente tem uma concentração na América Central, que é uma área onde a gente já vem atuando. A gente sabe que existe um polo dentro naquela parte, na região da Índia, né, Sudeste Asiático. E tem a parte do leste europeu, né? Alguns países de leste europeu, onde a gente sabe que tem muitas operações, né? Até um dos nossos clientes tem um centro de serviço compartilhado no leste europeu. E é um dos polos onde a gente pretende atuar. Porém, não há... Quando a gente fala de negócios, embora as operações estejam nesses polos, não necessariamente os tomadores de decisão ou as matrizes das empresas ou a parte onde a gente tem que estrategicamente trabalhar em termos de busca de parcerias, né? Não só parceiros comerciais, como clientes propriamente ditos, mas como parceiros tecnológicos e parceiros até assim de prestadores de serviços e fornecedores. Então, a gente precisa estar onde estão os polos de tecnologia mesmo e os polos de negócios, né? E a gente vê que Portugal, a gente já teve, por exemplo, na Suíça, num intercâmbio que a gente participou com algumas startups. Então, a gente vê que na Europa tem alguns polos e Portugal hoje vem se mostrando um desses lugares, né? A gente tem um dos maiores eventos de tecnologia, que é o Web Summit, que acontece lá em Portugal. Então, a gente vê que é um ambiente onde vem sendo desenvolvido esse ecossistema que é propício para as startups se desenvolverem e fazerem negócios, né? Então, a gente sabe que na Europa existem esses polos. Então, faz sentido você estar próximo a essas localidades. Vocês já chegaram a ver em Portugal algum polo desses para se instalar junto? Ainda não, né? A gente sempre tem essa premissa de quando vai partir para essa nova localidade, ou, né, a gente primeiro ter o cliente já. Então, a gente primeiro quer fechar essa operação e deixar essa operação aqui no Brasil, principalmente se a gente evoluir com esse contrato com a EDP, a gente estabelecer algo aqui para depois levar isso para outros países. A ideia é sempre a gente iniciar e ter uma consolidação com esse cliente aqui no Brasil, para depois, junto desse cliente, poder levar para fora. Agora, olhando o mercado internacional, que vocês já estão presentes em alguns países, na Europa, por exemplo, onde é que você vê ganhos de eficiência? Aqui no Brasil, ganho de eficiência você tem em inúmeras situações, né? Você deve ter casos incríveis aqui no Brasil de ganhos de eficiência com porcentagens altíssimas por desperdícios absurdos que se cometem ainda hoje nas empresas brasileiras. Mas na Europa, onde é que você enxerga possibilidades interessantes de ganho de eficiência com o que vocês já estão aprendendo um pouco? Eu acho que é principalmente na troca, né? Então, no entendimento. Vou dar um exemplo, assim, muitas das operações já têm home office, políticas de home office estabelecida, né? E o que a gente vem... as empresas estão trazendo essas novas, né, os open offices, as áreas que estão implantando home offices nas suas atividades, só que nunca se mediu efetivamente os ganhos reais de performance para as pessoas. Será que quando implanta uma política de home office, por exemplo, para todo mundo funciona o home office? Para quem que é bom? Para quem que é ruim? Quais posições, quais pessoas estão bem adaptadas para um home office? Estão preparadas para isso? Quem não está? E aí é quando a gente começa a fazer essa análise e aí a gente vai meio que voltando para o indivíduo, é o que a gente fala. Hoje a gente põe... A tecnologia está à disposição de todos, né? Mas como fazer uma análise de indivíduo para que cada indivíduo tenha o seu melhor com essa tecnologia? Então, é aí que a gente entra dizendo, olha, para esse grupo de pessoas faz sentido que o home office seja dessa forma, para outros grupos de pessoas não, vai ser uma política um pouco diferente, as regras serão diferentes. Então, quando a gente começa a fazer essa análise dos grupos, dos indivíduos, a gente começa a ter pequenos ganhos com pessoas que, na conta final, geram um ganho grande para a companhia. E nesses números que vocês já viram, vamos falar aqui de home office, que é um tema interessante,
para que grupos vocês já perceberam que vale a pena? A gente tem um caso de um cliente nosso que ele até falou, Sara, a gente tinha aqui uma taxa de... eles trabalham com entregas de projetos para os clientes deles. Eles tinham uma taxa de atraso em algumas fases de projetos de aproximadamente 15% de atraso. E ele entendeu que chegava numa determinada fase do projeto, onde os profissionais já tinham, na fase de execução principalmente, onde eles já tinham as tarefas bem definidas, com os prazos bem definidos, que essas pessoas que entram nesse período são elegíveis ao home office e que quando elas ficam mais concentradas para entregar a tarefa, o home office era benéfico. Então, eles decidiram essa política. Então, quem está em fase de projeto e quer execução, pode fazer o home office, e aí as pessoas fazem... Aí é uma opção da pessoa, eu quero ficar de home office durante essa fase do projeto. E aí, com isso, eles conseguiram praticamente zerar os atrasos nas entregas dessas fases do projeto. Então, foi olhando para o indivíduo, né? Então, fica a cargo da pessoa optar se quer ou não, mas eles entenderam que os pré-requisitos era que estivesse em determinada fase do projeto, onde tem as entregas já pré-estabelecidas, e eles já têm como eles vão medir se isso foi benéfico, se isso teve um bom resultado ou não. Poxa, interessante. Agora, isso funciona também... esses números são iguais de país para país, ou tem país que funciona melhor um home office e outro que não? Isso vai variar com a função da pessoa, nível de maturidade dos times, né, e da própria operação, varia com a cultura da empresa também. Então, tem uma série de variáveis que podem impactar nesses resultados. Sim, porque a disciplina é fundamental em home office, né? Se a pessoa for dispersiva, ela acaba piorando a situação, né? Sim, é verdade. A gente também tem casos, assim, né, onde a gente pôs, em alguns back-offices, teve cerca de 20% de mais foco em home office para alguns perfis profissionais. Mas quando a gente voltou para uma outra área, onde as atividades eram mais transacionais, mais cansativas, eles tinham uma piora no home office de aproximadamente 10%. Então, é entender que também, muitas vezes, o tipo de atividade que a pessoa exerce também pode não ser tão bom ela estar em casa, porque ela vai estar sujeita a ter mais distrações, muitas vezes. Se ela não tem um posto, né, adequado de trabalho na sua residência para poder focar e trabalhar, também pode ser prejudicial para ela. Quer dizer que no futuro você vê que as próprias empresas, elas, em muitos aspectos, vão ser muito virtuais, né? Porque os times vão trabalhar cada vez mais fora de um ambiente de troca ali, embora esse ambiente seja importante, né? As pessoas precisam trocar ali, né? Mas existe, né? Eu acho que vai ter que balancear cada empresa, cada operação, e quando a gente já está falando até dentro da mesma empresa, né? Cada perfil de atividade, cada fase do processo em que as pessoas estão trabalhando vai exigir um equilíbrio aí entre o quanto trabalhar em casa ou trabalhar no escritório gera mais, né? A gente tem casos de empresas, né, que são nossos clientes nessa área de publicidade, em que tem uma fase do projeto que é muito de criação. Nessas fases de criação, eles precisam estar no escritório, precisam estar juntos. Fazendo o famoso brainstorming, né? Esses trabalhos colaborativos. Aí é inevitável que você, né, tenha que dizer para as pessoas estarem juntas. Não é a mesma coisa você colocar numa sala e você fazer um call virtual, quando você está fazendo um trabalho de criatividade, por exemplo. Mas quando entra numa fase mais, num perfil de desenvolvimento, né, um perfil mais, pensar assim, até pensando na própria Think, né, nos desenvolvedores que vão lá ficar, às vezes, mergulhados em códigos ou em atividades que requerem mais concentração, nesses momentos, trabalhar em casa pode favorecer o usuário. Então, tem fases e tem momentos para gerar essa produtividade nos usuários. E o fato de você colocar as pessoas mais em home office também exige menos espaço dentro das companhias, e isso também acaba gerando redução de custos e aluguel de imóveis, por exemplo, né? Sim, hoje a gente tem os coworkings, né, que vem trabalhando um pouco para ajudar. Então, não necessariamente uma pessoa de home office pode estar em sua casa, ela pode estar num coworking, que não deixa de ser um espaço, né, bom para ela trabalhar. Existem os open offices hoje, então, nos escritórios, as posições hoje não são mais fixas, até porque não está todo mundo todo dia lá. Então, cria-se um ambiente de trabalho diferente e há uma redução de custo também, né, por parte das empresas, de não fisicamente pensar uma cidade como São Paulo, onde o metro quadrado
né? Ele pode ser bastante caro dependendo do bairro de São Paulo. E fora também o desgaste, a qualidade de vida, quando eu estou falando, né, eu moro aqui em São Paulo, gosto de São Paulo, mas, né, perder aí 1 hora de trajeto, estou sendo bastante otimista em alguns casos. Muito. Perder 1 hora de trajeto na ida de manhã e no final da tarde, esses horários de pico, não vou dizer que também não é um ganho de qualidade de vida para as pessoas, né, para os funcionários. Bacana, quer dizer, a gente avaliou só um pouco, quer dizer, só o aspecto do home office já gerou aí eficiência nas duas pontas, né? Na ponta do trabalhador que consegue entregar mais e na ponta da empresa que não precisa entregar tanto para a equipe, tá, em termos de estrutura, né? Imagina o resto, né? Quer dizer... Enfim, a gente conversou aqui sobre eficiência e deu uma pequena pincelada sobre o que pode ser conquistado pelas empresas em termos de eficiência e performance com um trabalho de inteligência artificial, de digitalização dos processos, como o que é feito pela Fink aqui. Sara, muito obrigado, tá? E ponto da situação, volta semana que vem.